vamos criar agora o quiz do tópico 2. Esse quiz, especificamente, ele é uma palavra cruzada, que é um jogo que a gente pode criar aqui no ambiente virtual. Eu vou mostrar para vocês onde é que a gente faz isso. Já estou aqui no tópico 2, adicionar uma atividade ou recurso. Veja só, é essa opção aqui, jogo, palavras cruzadas. Mas eu não vou criar o jogo agora. Primeiro, eu vou criar as questões para a gente poder depois importá-las dentro do jogo. Primeiro eu vou criar as questões. Bom, quando a gente está trabalhando com palavras cruzadas, a gente pode fazer de duas formas. Importar as questões de um glossário ou importar essas mesmas questões de um banco de questões de um questionário. E é nessa segunda opção que a gente vai trabalhar aqui. Então, primeiro a gente tem que criar um banco de questões. Observe que eu posso fazer isso nessa opção aqui dentro do bloco administração. Mas esse bloco administração eu criei, eu coloquei ele na sala. Pode ser que você não tenha ele aqui na sua lateral. Então, se você não tiver, você pode vir no menu de ações. Vamos dar uma olhada aqui, nessa opção aqui, mais, veja só, aqui embaixo a gente tem banco de questões, e eu posso adicionar, primeiro eu vou adicionar uma categoria, veja só, categoria, eu vou selecionar, olha só, aqui a gente aparece as categorias que já existem. Nesse caso aqui, como eu sou administrador, aparecem essas duas categorias aqui para mim. Para você não vai aparecer, só vai aparecer essa categoria primeira. Se eu descer um pouquinho, eu já posso criar a nossa nova categoria que vai agrupar as questões para então criarmos a palavra cruzada. Vou manter o padrão, que é a própria categoria da nossa sala de desenvolvimento do curso de ambientação, e vou criar o nome aqui de palavra cruzada. Então, qual que é o nome da nossa categoria? Palavra cruzada, e ela vai ficar dentro da categoria mãe, que é a própria sala do curso. Clico em adicionar categoria. Veja só que ela já aparece aqui para a gente dentro da categoria mãe, que é o próprio curso de ambientação. Agora eu vou clicar na categoria. Veja só. Acessei a categoria palavra cruzada. Veja que não tem nada aqui até o momento. Não tem mesmo. Por quê? Porque a gente não criou as questões ainda. Agora eu vou criar as questões dessa categoria. Eu acesso esse botão aqui, criar uma nova questão, aliás. Que tipo de questão a gente precisa criar para que ela funcione na palavra cruzada? É o tipo de questão resposta curta. Olha só, está aqui embaixo. Vamos dar uma olhada. Resposta curta, na verdade está aqui em cima, ó. É a quarta de cima para baixo. Então a gente seleciona a resposta curta e vem em adicionar. Da mesma forma, veja que eu vou dar a numeração da questão. Vou colocar a questão número 1. Já vem selecionada para a gente a categoria que a gente quer. Todas as questões que nós criarmos de agora em diante, a categoria precisa ser necessariamente a palavra cruzada. O que eu estou fazendo? Eu estou agrupando todas as questões que eu criar de agora em diante dentro de uma categoria só. E daqui a pouco isso vai fazer sentido para a gente. Onde é que estão essas questões? Lá no mapa de atividades. Aliás, lá no documento de avaliações, né, dos questionários avaliativos. No mapa de atividade está só o enunciado. Então vamos aqui no nosso tópico 3. Aliás, aqui, questionário está no tópico 2. Segundo quiz, divirta-se e teste seus conhecimentos. Perceba que aqui eu estou colocando umas afirmações, então dicas de convivência na internet. Eu quero que ele marque como na etiqueta. Conjunto de termos e suas definições. É um glossário. Ambiente virtual de ensino e aprendizagem adotado pelo IFG, Moodle. Então, são essas palavras que vão aparecer lá na palavra cruzada. E isso daqui que eu estou mostrando para você à esquerda, essa frase, ela é uma dica para o estudante saber o que ele tem que preencher naqueles quadradinhos. Então vamos montar isso lá no ambiente virtual. Vou colocar à direita e à esquerda vou deixar o Moodle. Então aqui bem rapidinho a gente vai ver como funciona. Copio o texto e coloco aqui no texto da questão. Opa. Colo sem formatação. Agora copio a palavra e colo na opção resposta 1 e dou 100% para ela. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou relacionando esse texto
da questão com a sua resposta correta, na etiqueta, e vale 100 pontos. Basicamente isso. Tem mais uma opção aqui que eu quero mostrar. A gente sempre marca aqui, ó, sensibilidade à caixa. Eu não quero que isso seja importante. Então o participante pode digitar tudo maiúsculo, tudo minúsculo, com a primeira letra maiúscula, não importa pra gente, tá? Então mantenha essa opção aqui sempre selecionada. Agora, salvo mudanças. Número 2, da mesma forma. Adiciona uma nova questão, resposta curta, adicionar. Número 2, perceba que já vem selecionada a categoria correta, colo a minha frase e vou copiar aqui o texto, a resposta, glossário, e vou dar 100%. Aqui a gente tem uma jogada interessante. Veja que a gente tem o A do glossário com acento. Pode ser que na hora que o participante responda, ele não coloque o acento. Então eu vou dar duas alternativas, como se duas formas de escrever fossem corretas. Eu não quero julgar a grafia, eu quero julgar a palavra. Então eu vou colocar um glossário aqui também como resposta 2, sem o acento. E vou dar 100% também. Então ele pode digitar das duas formas. Glossário com o acento agudo no A e glossário sem o acento agudo no A. Para mim vale. Tá? Então vou deixar essas duas opções como corretas e como 100%. Vamos partir para a terceira opção. Criar uma nova questão, resposta curta, adicionar. Número 3, colo o texto da questão, copio aqui. A resposta é Moodle. Nesse caso aqui eu não preciso colocar uma outra resposta, não tem outra forma de escrever, né? Vamos para a quarta frase. Vamos lá. Criar uma nova questão, resposta curta, adicionar. Número 4, é bem mecânico. Você está vendo que a gente aprendeu a fazer a primeira, a gente já consegue fazer o restante. Aqui, ambientação. Ambientação, vou colocar 100%. Nesse caso aqui, eu vou manter a grafia desse jeito, porque realmente ele precisa escrever a ambientação dessa forma, né? Então vou manter 100% só nessa resposta e não vou criar uma outra resposta. Salvar mudanças. Vamos para a quinta. Copio a nossa quinta frase, criar uma nova questão, resposta curta, adicionar. Questão número 5, colo sem formatação, vou dizer que é um chat. Daqui a pouco isso vai fazer bastante sentido para você, calma. Então seleciono 100% e vamos salvar as mudanças. Número 6. Copio a frase novamente, crio uma nova questão, resposta curta, adicionar. Número 6, colo sem formatação, vou dizer que a resposta para essa frase é perfil e dou 100% para ela. Vou lá no final, salvo as mudanças. Número 7, copio a frase, adiciono uma nova questão, resposta curta, adicionar. Número 7, colo o texto sem formatação e vou dizer que é um fórum. Nesse caso aqui eu vou dar duas opções para ele, o fórum sem o acento agudo no O e com o acento agudo no O. Vai da forma que você quer colocar. Nesse caso eu não quero jogar a grafia desse texto aqui, só que ele de fato diga para mim que é um fórum, né? Então vou colocar 100% nas duas opções. Seleciono o texto da questão número 8, crio uma nova questão, resposta curta, adicionar. Veja que aqui eu criei 10 questões de resposta curta, então vamos criar todas elas. Número 8, colo o texto aqui, vou dizer que é acesso. Colo a resposta e dou 100%. Salvo mudanças, vamos para número 9, já está terminando essa parte aqui, essa etapa, né? Seleciono resposta curta, adicionar. Número 9, colo sem formatação, copio a resposta e dou 100% para ela. Vamos para a última agora, a nossa 10ª questão. Copio a questão, adiciono uma nova, resposta curta, adicionar. Número 10, colo sem formatação, coloco aqui preferências. E vou dar uma outra opção também, preferências sem o acento circunflexo. Dou 100% aqui.
Salvo as mudanças. Veja que a gente já criou as nossas 10 questões do tipo resposta curta e elas estão todas dentro da categoria palavra cruzada. Agora sim, nós vamos lá criar o nosso container da palavra cruzada, o nosso jogo. Por enquanto a gente criou só as questões. Vou maximizar aqui para facilitar para a gente. No tópico 2, que é onde a gente precisa criar a palavra cruzada, eu vou adicionar uma atividade ou recurso e vou selecionar jogo palavra cruzada. Qual que é o nome desse jogo, desse quiz? Vamos pegar aqui no nosso mapa de atividades. Tópico 2 é segundo quiz, divirta-se e teste seus conhecimentos. Você vai colocar um nome que fizer sentido para a sua atividade aí no seu dia a dia, tudo bem? Vou selecionar um objeto HTML qualquer aqui para a gente colocar o enunciado. Vou colocar aqui na cor azul clara. Volto no jogo, coloco aqui na descrição. Agora eu vou copiar o enunciado da minha atividade. Um enunciado bem rápido, simples, porque esse jogo é bem tranquilo, né? Então não precisa explicar muito. Dou um Ctrl Shift V, seleciono o meu texto, vou colocar aqui na cor preta e vou colocar negrito nessa parte, dizendo que o valor dele é 10 pontos. Agora sim que eu vou te mostrar questões importantes para configurar a nossa palavra cruzada. É aqui que eu vou colocar a fonte das minhas questões. Essa fonte não é um glossário, também não é um questionário, são as próprias questões que a gente acabou de criar. Então, vou selecionar aqui, questões, veja só, seleciono. Vou descer aqui e vou selecionar a categoria. Veja que já está selecionado para mim. Qual é a categoria? A gente acabou de criar, é a categoria palavra cruzada. Quantas questões tem lá dentro? 10. Então, ele já mostra para mim. Seleciono a categoria que eu quero, que vai gerar a nossa palavra cruzada. Vou descer, não preciso configurar mais nada nessa etapa. No campo nota, eu vou colocar 10 pontos. Veja só, por quê? Porque essa palavra cruzada vale 10 pontos. E eu vou permitir que o estudante faça quantas tentativas ele quiser, porque é um jogo. Ele pode ir fazendo e a nota dele pode ir melhorando de acordo com a tentativa. Para isso, eu vou manter o método de avaliação como maior nota, porque o Moodle vai pegar a maior nota dentre as tentativas que ele realizar. Não vou abrir e nem fechar o jogo, porque o nosso curso é um curso de autoformação e não tem data de abertura e encerramento. Vamos ver as opções aqui do jogo palavra cruzada. Se você colocasse alguma resposta que tem um espaço entre as letras, você teria que vir aqui e colocar sim, senão o jogo não vai aceitar. No nosso caso não tem, então vou manter como não. O restante aqui a gente coloca tudo padrão. Deixa eu dar uma olhada, não preciso colocar opções de cabeçalho e rodapé e não preciso configurar mais nada. Eu só quero dar uma olhada aqui, aonde a gente configura o número de tentativas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que do jeito que está aqui, ele tem múltiplas tentativas. Eu não consegui colocar o número de tentativas aqui. Ele tem inúmeras tentativas. A gente não colocou um número específico de tentativas aqui. Não tô encontrando. Vamos ver aqui. É exatamente isso. O número de tentativas aqui são infinitas. Ele pode realizar quantas vezes ele quiser. Certo? Agora a gente pode clicar em salvar e mostrar para visualizar a nossa palavra cruzada. Como é que eu vejo a minha palavra cruzada? Só clicar aqui, ó, tentar jogar agora. Veja só que interessante, ele já gera a palavra cruzada para a gente, de forma automática, não preciso me preocupar com isso, coloca aqui na parte de baixo as dicas, aqueles textos que a gente colocou, e basta que o estudante clique em algum desses quadradinhos para ele mostrar a dica também. Então veja só, quando eu clicar aqui, ele já vai me mostrar, olha, dicas de convivência na internet. Quais são essas dicas? Na etiqueta. Quando eu der OK, ele vai preencher para mim, e assim por diante. Dessa forma, o estudante vai preencher a palavra cruzada, assim que ele terminar, vai clicar fim do jogo de palavras cruzadas. Beleza? Então aqui a gente aprendeu a criar um jogo do tipo palavra cruzada, que vai ser o nosso segundo quiz do curso. Então eu fico por aqui e te vejo no próximo vídeo.